20 filmes e uma história que se confunde com a história do cinema brasileiro. Glauber Rocha, idealizador do cinema novo, deixou para o mundo um retrato em movimento de um Brasil que abriga vários Brasis. E para uma escola de São Paulo, o cineasta deixou também seu nome e uma grande inspiração. Veja na reportagem. Glauber Rocha nasceu em 1939 na Bahia. Aos 9 anos, escreveu sua primeira peça de teatro. E na escola... A Glauber Aluna era uma negação. Mas logo na juventude, o filho de Dona Lúcia já demonstrava a paixão pelo cinema. Paixão que resultou em obras como Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ao todo, Glauber dirigiu 20 filmes. A carreira foi abreviada pela morte em 1981. Pouco tempo depois, Dona Lúcia recebeu uma notícia. Glauber Rocha tinha virado nome de escola. E essa escola é uma coisa que me emociona muito, porque Glauber nunca nem morou em São Paulo. Foi muito emocionante. Mas foi bom, porque eu senti que era uma homenagem muito bonita. Glauber era amigo que tudo ele gostava no mundo era de educação e cultura. Eu acho que era uma boa coisa. Na escola, que fica na cidade de Guarulhos, é grande o orgulho por ter recebido o nome do cineasta baiano. Então, eu acho que o Glauber é uma paixão para todos nós. A vida dele, a situação do país, a crítica que se possa fazer para a sociedade, as dificuldades que nós ainda vivemos, aquelas que Glauber profetizou. Então, eu acho que tudo isso, cinema, arte, o caráter visionário de Glauber, eu acho que isso daí vai fascinando as pessoas que passam por aqui. Dizem que ele é muito louco, mas na verdade é um cara que tem muita razão. Hoje que a gente vê a grandeza que ele tem. Não existe a coerência de mim. Eu sou um artista. Um artista lembrado na comemoração dos 25 anos da escola. É como se fosse a vida de Glauber Rocha. A preparação do espetáculo exigiu uma pesquisa sobre a vida e a obra do idealizador do cinema novo. E lá foram a diretora, professores, alunos e ex-alunos rumo ao Centro Cultural Tempo Glauber, no Rio de Janeiro, em busca do universo de Glauber Rocha. Daqui um dia a Dona Lúcia estava lá, recebeu a gente numa boa e contou várias histórias, vários fatos da vida dele, que aí a gente foi pegando. Ela esteve aqui e trouxe os uniformes das crianças para mim ver como era o uniforme, como era lá a escola. Passamos uma tarde toda conversando. Depois da pesquisa, o roteiro da apresentação foi preparado e o repertório do coral também. De acordo com a professora regente, o trabalho do grupo musical foi tema, inclusive, das discussões nas horas de trabalho pedagógico coletivo. Cada projeto a gente já vai buscando uma música que dá... O tema já está de acordo com o projeto e também voltado muito para o interesse das crianças. Para Dona Lúcia Rocha, presença confirmada nas comemorações do aniversário da escola, trabalhos como esses são fundamentais para preservar a obra e a memória de Glauber Rocha. Sabe, o artista vai embora, mas a obra fica e eu, como sempre digo, o Glauber não morreu, o Glauber encantou-se e cada pessoa que vai examinar o que é essa obra, acha maravilhoso e está sempre passando de um para outro. E nós estamos aqui sempre com as portas abertas, recebendo essas pessoas. Bom, professor Fusari, gostaria que o senhor comentasse esse vídeo e falasse principalmente como é que a história de vida de uma pessoa, uma história rica, né, do pouco tempo de vida que ele teve, morreu com 42 anos, pôde influenciar e o que isso representa para a formação contínua de professor e dos alunos que a gente viu ali, né? Olha, um aspecto super interessante, assim, o patrono da escola, o projeto pedagógico trabalhou o patrono é parte integrante, não é um neon, assim como o nome da escola não é meramente uma formalidade burocrática ou política. O nome da escola foi integrado ao projeto pedagógico e o vídeo mostra muito bem como que a comunidade se apropriou
não da história de vida do Glauber Rocha, da produção cultural desse cineasta, né? O que tem a ver, o momento histórico que produziu esses filmes e o que teria a ver com o projeto pedagógico da escola, na medida com todo o conhecimento que é trabalhado. Por exemplo, nas diferentes linguagens, e tem um componente forte aí que eu acho que é a dimensão cultural, né? A dimensão cultural, o conhecimento nas suas diferentes linguagens. E é preciso lembrar que o projeto pedagógico ele tem que ser concebido pensando que o projeto pedagógico, concomitantemente de uma escola, ele forma de maneira concomitante os educandos, os educadores e a própria comunidade na qual aquela escola está representada, né? Quer dizer, isso tem que ser levado em consideração. Deve ser levado. Aí, eu tenho uma pergunta da Maria José do Bacabal, do Maranhão, que diz o seguinte: em que momento pode acontecer a formação continuada nas escolas, levando-se em conta a obrigatoriedade do cumprimento da carga horária com os alunos em sala de aula, professor Alexandre? Eu entendo que essa pergunta é bastante oportuna, porque ela nos ajuda a pensar no sentido que deve marcar a sala de aula, né? No sentido que deve marcar os horários de trabalho pedagógico na escola, independentemente da nomenclatura que eles recebam aí nas diferentes redes, não é? Esse espaço específico de formação, ele não deve ser somente, ele não deve existir dissociadamente da atividade com o aluno, né? Os nossos momentos de atividade com o aluno também podem ser extremamente promissores no momento em que a aula ganha o sentido de autoria, não é? Os alunos se tornam autores da proposta da escola e os professores ganham autonomia para irem sistematizando o projeto, as ideias, as concepções que têm norteado o trabalho cotidiano naquela instituição. Então, é muito importante que a gente resgate aí o valor desses espaços formativos em todos os momentos da atividade escolar. Quer dizer, os momentos específicos são importantes, não é? São determinantes, sem dúvida alguma, mas a aula também é um momento formativo, não é? As reuniões mais específicas também são espaços formativos. E como a experiência da escola aí, não é? Os eventos que ocorrem também são espaços formativos. Eles não podem ocorrer dissociadamente da proposta, dissociadamente do projeto, não é? Apenas como atividades isoladas. Mas se eles forem ressignificados como marcos pedagógicos, de fato, eles ganham tessitura na construção desse projeto maior, que é o que a escola de fato deseja, onde a escola de fato deseja chegar, com os seus alunos, com os seus professores, com os profissionais que atuam aí nas áreas mais específicas de coordenação, de supervisão, de acompanhamento da atividade de ensino e de formação dos diferentes profissionais. E eu entendo que o projeto pedagógico ele tem essa virtude, não é? É possibilitar que nós consigamos agregar a contribuição dos vários setores da escola. Eu queria voltar um pouquinho na questão que o professor Fusari falava, assim que a gente saiu do vídeo, da ideia de que o projeto político-pedagógico precisa levar em consideração a escola, o entorno da escola, a comunidade em que a escola está inserida. E aí, a pergunta do pessoal da TV Escola de Anápolis vai nesse caminho. O projeto político-pedagógico da escola é considerado a carta de intenções e compromissos entre a escola e a comunidade. Sendo assim, deve incluir nesse projeto a formação contínua do profissional da educação. Isso se ele fosse construído com a participação da comunidade escolar, né, Lu? O pessoal da equipe gostaria que vocês comentassem a afirmação apontando caminhos para possíveis soluções. Quando o projeto não leva em consideração a escola a comunidade que está em torno da escola, é um projeto político-pedagógico ou é outra coisa que não é um projeto político-pedagógico? Qual é a opção que se tem de projeto político-pedagógico, né? A escola tem que fazer o que ela entende, né, por projeto. Cada projeto, na verdade, ele tem uma concepção, né? E a concepção que está por detrás do projeto político-pedagógico de uma escola vai revelar que tipo de relações essa escola estabelece.
O que a gente tem considerado importante, acha fundamental aqui, é que os projetos tragam, né, contemple, né, os diferentes setores, né, que se entende que é necessário na educação, né, especificamente na educação escolar. A gente tem a comunidade interna, a gente tem uma comunidade em torno a essa escola, né? E a gente tem vivido experiências em que quanto mais você se aproxima da comunidade, mais essa comunidade se envolve com a escola e maior conhecimento essa escola consegue produzir. No próprio centro comunitário, durante algum tempo em que a gente investiu em alfabetização das crianças, algum tempo depois essas crianças saíam da escola, elas paravam de ler, nós descobrimos que não existia livro na comunidade, a não ser na sala de aula. E aí se pensou o quê? Vamos construir uma biblioteca comunitária aberta à comunidade que desenvolva rodas de leituras com todas as pessoas da comunidade, todos os níveis, jovens, crianças, né, idosos, e se começou a fazer esse tipo de trabalho. Então a escola viu que para atingir de fato o propósito dela, de que todos, né, tivessem acesso à leitura e à escrita, ela teve que pensar em construir uma biblioteca que atendesse a toda aquela comunidade. E qual foi o retorno da comunidade? Há uma participação, ao contrário do que muita gente imagina, não vou criar uma biblioteca aqui porque as pessoas não vêm. Vão, é o contrário disso. Desde que você desenvolva atividade, as pessoas vão. A Deise aqui do Rio de Janeiro pergunta ao professor Fusari como a formação contínua poderá promover o contato com a comunidade que circula essa escola e como esse contato irá favorecer os desejos e saberes dessa comunidade e da escola, fazer com que esses desejos possam ser atendidos. Olha, nós estamos entendendo aqui o projeto pedagógico como currículo em ação. Na medida que nós estamos entendendo que o projeto pedagógico tem essa tríplice dimensão, ele forma concomitantemente os educandos, os educadores e a própria comunidade, eu acho que a Ana Lu colocou um aspecto muito importante e que o Alexandre já havia apontado, que é a sintonia que os educadores da escola, que a equipe de condução desse projeto, precisa ter em relação às necessidades daquela comunidade. Porque o projeto é a possibilidade da escola se diferenciar. O projeto em ação, ele possibilita a escola desenvolver uma autonomia. Ela deixa de ser uma escola massificada como todas as outras, ao mesmo tempo que ela continua sendo uma escola municipal, uma escola estadual, mas ela adquire uma fisionomia, ela responde a expectativas e necessidades da comunidade que a circunda e necessidades mais amplas. Nesse sentido, o projeto ele é local, né? Ele é enraizado, mas ao mesmo tempo ele é regional e ele é universal. Esse é um desafio muito importante da equipe escolar. E a equipe escolar precisa apostar nessa construção do projeto. Isso que é o paradigma novo. Eu acho que na medida... A Maria José, no bloco, na pergunta anterior, quando ela se referia às questões objetivas do real, ela tem razão quando ela levanta isso. Porque é o seguinte, as políticas ainda pensam que a escola é o lugar do professor dar aula e pronto. E a escola é o local privilegiado onde os educadores, de maneira geral, concebem o trabalho, eles planejam, eles desenvolvem, eles registram, eles avaliam e reconstroem esse processo. Então é preciso mudar o sentido, a concepção do que seja escola. O professor não é um dador de aula, ele não é um sujeito mero executor. Ele é um sujeito de concepção, ele é um criador. E é um criador individual, ele é um criador coletivo. Agora, professor, de uma certa forma, o professor Antônio Nova, na pesquisa dele que ele fez lá em Portugal, vê aí uma contradição no papel, no exercício da profissão do professor. Porque se de um lado ele está ali exercendo uma profissão que é do Estado, ele tem que manter a ordem social, que é uma ordem do Estado. E de um outro, ele é uma esperança de ascensão, de mobilidade social para esses estudantes, para todas essas crianças que estão na escola. Então ele tem é uma figura um pouco contraditória, quer dizer, a profissão é uma figura, porque ele tem dois caminhos a seguir. Como é que o senhor acha que se lida com essa ideia de contradição? Olha, ser educador no mundo, no Brasil, em todos os locais,
é lidar com a utopia e viver na ambiguidade. Esse é um traço. Então, ao mesmo tempo que eu tenho os pés atolados no real que não valoriza o professor, que não remunera adequadamente o professor, que não cria condições favoráveis para... Que são as questões do Estado, Ao né? mesmo tempo, a própria legislação fomenta uma escola diferenciada, uma escola de qualidade. Então, nesse sentido, é muito importante a articulação do papel dos sindicatos, o papel das universidades e o papel do empregador. Então, o Estado que emprega, a universidade que forma, o sindicato que defende os interesses, essa triangulação no sentido de que o magistério precisa conquistar condições objetivas de trabalho diferenciadas, não é? Então, um professor não pode ser pensado como ficando 40 horas dentro da sala de aula. Se ele tem 20 aulas diretamente com o aluno, ele precisa ter o equivalente disso para trabalhar no coletivo. E o trabalho individual dele é muito importante. E aí, a pergunta da Eliane Ribeiro vai nesse caminho. Eliane de Pernambuco. Obrigada, Eliane, pela sua participação. Muitas vezes os professores das redes públicas, das grandes cidades, trabalham distante, em regiões distantes de suas casas, e não se sentem parte integrante daquela comunidade. Em que medida o projeto político-pedagógico pode contribuir nesse desafio? Ou também é interferido, ou sofre interferência, sofre influências por esse fator, por essa distância do professor, o professor não fazer parte daquela comunidade escolar? Como é que você encara essa questão, Alexandre? Eu vejo que essa questão reforça o que a gente tem discutido aqui, não é? No sentido de valorizar a pluralidade que existe dentro da escola. Não é? Quer dizer, há uma necessidade inegável de dar voz aos diferentes setores. Não é? Se o professor não é daquela comunidade, ele precisa criar a articulação ali, ele precisa dar voz aos sujeitos que compõem aquele entorno, não é? Ele precisa se solidarizar com as outras instâncias que podem trazer contribuição no sentido de desvendar a realidade daquele local, não é? E nesse sentido aí, eu acho que a Ana Lu trouxe um exemplo, o exemplo do centro comunitário. Nós vimos no vídeo da escola uma ação formativa também, onde outras instituições trouxeram contribuições muito significativas e contribuíram nesse exercício de desvendar a realidade local, não é? E aí eu gostaria até de fazer referência ao que nós falávamos um pouquinho antes, que as dificuldades elas existem, de fato, não é? Mas que esse me parece um movimento cultural também, não é? O Fusari cita a escola como um espaço onde o professor pensa, vai refletir sobre, ele vai pensar, vai refletir sobre a sua prática, vai discutir, vai organizar o trabalho pedagógico. E tudo isso me parece um movimento cultural dentro da escola, não é? Ele vai se apropriando, nós vamos construindo essa prática de organizar o projeto educativo de forma cooperativa, não é? De forma coletiva e também cooperativa, onde eu enxergo os meus desejos, onde eu reconheço as necessidades da comunidade, mas também levo em conta os princípios educativos do sistema que podem contribuir para que nós consigamos garantir uma educação mais democrática. Então, essas outras instâncias, aí, como o Fusari citou há pouco, não é? Os sindicatos, os centros comunitários, não é? Os espaços culturais que existem nas diferentes localizadas e, sobretudo, a comunidade, que é usuária da escola, que ela não pode ser apenas alguém que está de passagem, não é? Mas é um grupo que faz parte da autoria do projeto daquela instituição. Olha, nesse sentido, um aspecto que eu acho importante reforçar no Alexandre, a professora não é do local, mas ela tem uma atitude de abertura para aquela realidade. Isso é fundamental, não é? Tá certo. E até esse movimento de deslocamento dela, esse distanciamento e aproximação, metodologicamente é importante para a construção desse projeto. Bom, depois do intervalo, vamos saber como o horário de trabalho pedagógico coletivo pode contribuir para a formação do professor e para as atividades da escola. A gente volta já.